Hoje eu vou falar sobre a dioptria. O que é a dioptria? Dioptria é a unidade de medida utilizada para a gente medir a potência das lentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma lente, certo? Eu vou pegar essa lente e a potência dessa lente, existe a unidade de medida que vai medir a potência dessa lente. E eu vou montar aqui uma escala para você entender como é a escala da dioptria. Por exemplo, quando eu vou medir líquido, eu uso uma unidade de medida chamada litro. Quando eu vou medir distância, eu uso uma unidade de medida chamada metro. Agora, quando eu vou medir a dioptria, que é a unidade de medida que mede a potência das lentes, existe uma escala, certo? Aqui é o zero, ou seja, a lente tem zero dioptria. Em ótica, esse zero também é chamado de plano. Então, toda vez que eu ver a palavra plano, é o mesmo que eu dizer que essa lente está zerada. Agora, do lado de cá, a gente tem a força positiva da lente e do lado de cá a gente tem a força negativa da lente. E as forças da lente aqui no Brasil é dividida de 0,25 a 0,25, ou seja, aqui eu tenho mais 0,25, depois 0,50, depois 0,75, depois 1 e assim sucessivamente até 2, 3, sempre com a divisão de 0,25 a 0,25. Então, nessa escala eu tenho a escala positiva. Do lado de cá eu tenho a escala negativa. Então vai ser 0,25 negativo, 0,50, 0,75 e uma dioptria negativa sucessivamente. Depois vem duas dioptria, 3 e sempre dividido de 0,25 a 0,25. Então eu tenho que ter conhecimento dessa escala em primeiro lugar. Quando a lente, eu vou construir uma lente positiva, eu tenho que aplicar algo que a gente chama de raio de curvatura. Então eu aplico aqui um raio de curvatura na lente. Digamos que esse raio eu chamo ele de curva 6, certo? Então essa curva eu chamo ela de convexa. A curva convexa ela é sempre positiva, e essa curva de dentro eu chamo ela de côncava, e ela é sempre negativa. Então digamos que a curva externa, que é a convexa, vale 6 e a curva côncava vale 5. A curva côncava é sempre negativa. Então eu vou fazer uma continha simples. Mais 6 menos 5 é igual a 1. O sinal maior é o do positivo. Então eu terminei de construir uma lente de mais uma dioptria. A lente de mais uma dioptria, ela tem a característica da borda ser fina. Então a borda é fina e o centro da lente grosso. Bacana, bacana. Eu espero que você tenha compreendido a questão da dioptria. Coloca na sua mente como funciona a escala, que vai te ajudar muito no seu dia a dia.